Salve, servo da música, servo da igreja. Bem, eu decidi gravar aqui esse vídeo, o pessoal tá chegando aí na live, porque esse vídeo vai pro YouTube. E vai ser um resumão da nossa conversa de hoje a respeito da postagem no Reels aí sobre a discussão do worship. Então, vou aproveitar essa live aqui, vou gravar, vou colocar no YouTube para que mais pessoas possam ver os argumentos que foram apresentados nos stories, de maneira que vocês possam entender melhor qual é o meu ponto aqui nessa história. O meu ponto, como dizia um colega meu do trabalho, existe algo anterior a tudo isso, que não foi discutido e que a gente precisa discutir e esclarecer. Então, o pessoal que está vendo no YouTube, essa live gravada, eu postei um Reels de que o worship é uma cópia mal feita do YouTube. Desculpa, eu tô meio gripado, então vou tossir bastante ao longo dessa live. Tu tem razão mesmo, é uma cópia mal feita do YouTube. Mas vamos lá. Eu postei um Reels hoje no Instagram e esse Reels era o trecho de uma entrevista de um baterista e psicólogo, psicanalista, ao mesmo tempo, protestante, um evangélico, falando sobre o worship e fazendo uma crítica. E ele faz um apanhado histórico da história da música protestante nesse vídeo no Brasil. Em determinado ponto ele fala do surgimento do worship, comparando com a história da música brasileira, e diz que o worship é a mesma coisa que o funk. E apesar de ser uma comparação aparentemente esdrúxula, né? Isso é bem esdrúxulo, né? Parece esdrúxulo. Tem um fundo profundo, se é que a gente pode falar assim, fazendo esse trocadilho, nessa comparação. E eu vou querer ir para além do que ele fala no vídeo, né? E lá no vídeo ele fala o seguinte: quais são as semelhanças entre o funk e o worship, né? Então, a semelhança principal, o argumento principal, é dele que eu vou pegar depois o meu argumento, é que são duas músicas para provocar uma catarse emocional, né? O que é uma catarse emocional? O que é uma catarse? Né? Vamos lá, vamos procurar aqui, eu vou entrar aqui no computador, e vou até sair daqui da posição que o meu celular está em cima do computador. Vou abrir aqui o computador e vou pesquisar no Wikipedia, no Google, a palavra catarse. Se vocês nunca ouviram falar dela, é necessário a gente saber o que significa catarse. Então vamos lá, pesquisa. Vamos ver. Bem, enquanto abre aqui o meu navegador para colocar catarse, o argumento continua a ser desenvolvido lá pelo nosso amigo, baterista de bandas protestantes e psicólogo. Eu botei catarse e apareceu Catarse, aquele site de crowdfunding, mas não é isso que eu quero. Bem, tá aqui. Catarse significa o termo purificação. É uma palavra utilizada em diversos contextos, como na tragédia, na medicina e na psicanálise. Significa purificação, evacuação, purgação. Segundo Aristóteles, a catarse refere-se à purificação das almas por meio de uma descarga emocional provocada por um trauma. Tá? Então, tudo isso eu falei nos stories, né? Mas eu vou rememorar vocês. Vocês que estão no YouTube que não viram nada disso, não seguem no Instagram, seguem aí no Instagram, gente, tá? @ o som da palavra, pra gente poder chegar a esse ponto. Eu vou chegar nesse ponto que o Aristóteles falou aqui, tá? Mas voltando à comparação lá do vídeo. Então ele diz que como é que é provocada a catarse, seja no funk, seja no worship, né? Você tem uma batida intensa, no funk você tem uma batida, um apelo à parte rítmica, um apelo à parte métrica, o apelo à percussão, que segundo a pessoa lá é tribal, né? Não sei o que ele quis dizer com tribal, talvez ele queira
ter dito que é uma coisa de um aspecto de culturas que vivem em tribos, vamos colocar assim, talvez. Né? É um apelo a letras erotizantes, letras sensuais, letras eróticas, né? Poucas letras, letra muito curta, então um pouco uso da riqueza da linguagem, né? Um apelo mais à parte de batida, de métrica e enfim, desses sons, né? E o worship, argumenta ele, é parecido. Tem uma coisa que ele argumenta que é o contrário, que o funk é mais excitante, ou seja, mais acelerado, e o worship é ao contrário, ele é mais lento, então ele é mais tranquilizante, ele faz o efeito reverso do que seria o funk. Mas provocaria uma catarse do mesmo jeito, porque provocaria uma certa emoção no ouvinte, para que, no caso do funk, uma euforia, para ele poder ter essa purificação, entre aspas, e no worship uma calma ao extremo, uma sensação de paz ao extremo, ao ponto dele se sentir essa mesma purificação, por meio de um choque emocional provocado pela música. Então, basicamente, é essa a comparação. Então, nos stories, eu tive que voltar um pouco e tive que falar, e aí eu repito aqui, sobre exatamente o conceito de catarse e sobre o uso disso, né? Então aqui, por exemplo, vou ler mais um texto da Wikipedia que fala: a catarse é preciso que um herói trágico passe da felicidade para a infelicidade para que o espectador possa atingir a catarse. Isso é na tragédia grega, né? E eu falei o seguinte, que as tragédias gregas e o teatro grego, ele tem origem nas celebrações de Dionísio, dos ditirambos nas florestas, que tinha uma teatralização usando personagens das florestas, duendes, seres fantásticos, etc. Tá? E se ingeria vinho, e se ingeria um pouco de álcool, e as pessoas comemoravam a amizade naquele tipo de culto. É um culto religioso, tá? Um culto religioso desse tipo aí, pagão. Olha, tem um baterista dizendo aqui, sou baterista e explico, o worship tem muito ritmos tribais. Provavelmente, eu não ouço muito, mas tem alguém com conhecimento de causa aqui falando isso, e deve ser assim. Então, o que acontece? Nessa situação de teatro grego, esse teatro grego se origina dessa prática religiosa, desse culto ao Dionísio, quando eles procuram um lugar, porque eles incomodavam muito, indo de cidade em cidade fazendo esses ditirambos. Então resolveram criar um lugar isolado para eles fazerem isso. E o lugar isolado era um anfiteatro. Então faziam no anfiteatro isso. E aqueles lugares que tinham esses anfiteatros viraram lugares para as pessoas se recuperarem, se curarem de doenças. As pessoas eram tratadas nesses lugares. Era um tratamento médico, tá? E religioso, porque medicina e religião estão muito próximas nesse período, né? A gente vê aí até nos evangelhos das curas que Cristo promoveu. Então acreditava de uma certa magia de cura. A medicina tinha esse aspecto mágico também. Então, como é que acontecia lá no anfiteatro? Você tinha a tragédia grega, por volta da hora do entardecer. A morte era exatamente no pôr do sol, quando você tinha uma certa cenografia especial. O sol está no seu ponto mais baixo, fica com uma cor mais vermelha, representando sangue, o sangue caindo sobre a pessoa que foi morta ali. E tinha essa mensagem, que era uma espécie de susto na audiência. A pessoa entrava em choque, né? Vivia uma experiência de assombro pela beleza do espetáculo. O espetáculo tinha essa beleza toda, é um espetáculo completo, uma ópera, vamos colocar em latim, né? Dança, música, teatro, tudo junto. E a partir disso, essa experiência catártica, essa experiência de assombro, que é o que a gente tem com uma obra de arte, servia como tratamento terapêutico. E as pessoas se curavam, se tratavam por meio desse contato com esse espetáculo assombroso. E o que acontecia depois? Acontecia a orgia, né? Então também estava no culto aí ao Dionísio, no final da festa, um culto orgiástico.
tinha uma surubona lá e todo mundo se pegava depois de todo mundo ter tido essa experiência catártica emocional e liberado todas essas emoções, né? Exatamente como tá aqui na Wikipedia dizendo, né? Então, tem um exemplo aqui. Édipo Rei começa a história como rei de Tebas e no final se cega e se exila. E, por exemplo, a tragédia Romeu e Julieta, os dois protagonistas fazem parte da elite e depois são mortos. Um mata o outro, né, sem querer, por causa do seu amor proibido. Então, na religião, aqui mesmo, aqui no Wikipedia, dizendo, na religião, uma das formas de detectar uma catarse coletiva ou individual é a presença nos ritos religiosos, pregações, crenças, etc., de um choro profundo ou de uma alegria em excesso, de um deslumbramento, entendeu? A pessoa fica fora de si, na verdade, né? Quando ela tem uma experiência catártica, ela fica em transe, vamos colocar assim. Então, os efeitos desse transe podem gerar várias coisas, né? Tem religiões que usam até alucinógenos para provocar esse transe. Tem outras religiões que têm esse transe por experiências espirituais, né? Xamânicas, etc. E existe um transe também aí no meio da música cristã, no worship. Pessoa, né, desliga a luz, toca aquela música lentinha e tal, que vai provocando uma coisa que daqui a pouco tá todo mundo chorando, né? Tendo uma catarse coletiva lá, essa experiência emocional tão maravilhosa que cura os corações, né? Tá, eu já estou ironizando aqui para trazer isso para nossa fé aqui, né? Para o nosso catolicismo. Vejam só, gente, eu não preciso dizer o óbvio para vocês. Essa não é a base da fé cristã. Essa é a base de uma fé de tipo pagão, gnóstico, esotérico, religiões de mistério. As religiões de mistério que tinham esse tipo de culto, que as pessoas tinham esse tipo de experiência espetacular. A religião cristã, o seu culto fundamental está baseado no quê? Numa ceia hebraica. Ia ser hebraica, não, mas é sacrifício, vai vir o pessoal radical. Sim, não dá para separar uma coisa da outra. Uma ceia hebraica tem sacrifício. Principalmente uma ceia de Pessah, uma ceia de Páscoa. Acontece o sacrifício do cordeiro lá. Não dá para tirar esse elemento. Essa exegese é falsa, né? Mas é uma ceia. Se a gente vê a narrativa da instituição da Eucaristia por Cristo, você vai ver que no início ele pega o pão e parte. Aí no final ele fala, ao fim da ceia, ou seja, entre a partilha do pão inicial, que era corpo dele, e o vinho final, teve uma ceia. As pessoas comeram alguma coisa ali, comeram o cordeiro. O cordeiro foi sacrificado no templo, né? E aí Jesus não vai beber o último cálice, porque ele vai beber na cruz o último cálice, vai ser o vinagre, né, que ele vai tomar lá. Não estão entendendo nada disso? Assistam aí no YouTube, vocês vão encontrar o quarto cálice, uma palestra do Scott Hahn, tá? E vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Ok, então o aspecto ritual do cristianismo, que tem uma herança muito mais judaica do templo do que romana, né? Apesar, enfim, dos nossos amigos protestantes dizerem que não, o catolicismo é romano, não tem nada a ver, tá? A herança é judaica do templo. O templo judaico vai cair no ano 70, não vai ter mais, a religião judaica não vai ser mais uma religião sacrificial, vai ser sinagogal, rabínica, e a religião sacrificial vai ser o cristianismo, que vai começar fazendo o sacrifício da missa em casas, né, de famílias, e aos poucos vão começar a tomar os espaços. Vão ter casas de famílias com salões grandes, que vão começar a ter uma espécie de igreja, porque igreja significa assembleia, a tradução de igreja, eclésia, do grego, é assembleia. Tá? Então, quando chega no Império Romano, o que os cristãos vão fazer, que quando adotam a religião oficial, os cristãos só vão se apossar dos templos romanos e vão transformar em igreja. A basílica é um formato romano. É só isso. Mas a ritualística, a pompa, tudo isso já vem desde o templo judaico. E já existia no Oriente, nos vários lugares onde chegou o cristianismo, nas sinagogas onde era pregado, onde Paulo foi pregar, em Alexandria, na Antioquia, né, na Magna Grécia, que hoje é a Turquia, que é
Tudo isso já tinha essa ideia, essa pompa, essa celebração. Essa solenidade, vamos colocar assim, não é pompa, é solenidade. A pompa alta vai chegar realmente depois, no papado, etc. Quando a religião vira oficial. Mas tinha um aspecto solene e de beleza. Experiência estética, vamos colocar assim. Acontece que a gente hoje entende essa experiência estética de maneira errada. A gente acha que a nossa conversão, o aspecto propiciatório do sacrifício, porque a missa é propiciatória, é um sacrifício propiciatório. O que é um sacrifício propiciatório? É um sacrifício que promove a cura. Mas não é uma cura catártica. Não é uma cura por meio da emoção, que é esse o nosso erro. É uma cura por meio do aspecto do corpo e do sangue de Cristo presentes ali substancialmente. A cura é por esse meio. Tá? Ele que vai curar os pecados veniais. E não uma experiência estética com o rito, que vai provocar uma catarse emocional. Né? E aí a gente vai ter que dizer, nossos amigos dos extremos opostos aqui, os raditrades, né? Não todos, tá? Tô até com uma camisa aqui, Introiba da Altaredei. Eu não tenho nada contra a missa na forma antiga, acho espetacular. Já fui várias vezes e iria de novo. O problema não é a missa. O problema é que uma certa juventude transformou essa missa em moda e eles se relacionam com a missa da mesma maneira como um carismático se relaciona com a missa, cada um na sua cultura. A cultura catártica do carismático é o worship, que vai provocar um choro, uma emoção e uma experiência de purgação por meio dessa experiência estética. Né? O worship que veio da igreja pentecostal e entrou na igreja católica, no movimento carismático. Mas o raditrade desavisado, jovem, modinha, ele vai ter o mesmo tipo de experiência. Ele vai ter uma experiência catártica de tipo estética no rito. Ele vai achar que a cura dele é por meio da beleza do rito. E não por meio do centro da Eucaristia. Então vai começar a difundir a purificação do rito. Porque quanto mais puro o rito for, mais profunda vai ser a experiência estética catártica dele. Entende? E vejam só, eu sou absolutamente contra o rito bagunçado. Eu não estou fazendo uma defesa da bagunça do rito, porque isso também é uma protestantização do rito. É a concentração do rito no aspecto, e ainda vou falar disso, ainda vou chegar lá, teatral. Então, eu não estou desse lado e nem no outro. Tá? Então, voltando ao aspecto teatral. Bento XIV escreve uma encíclica no século XVIII, não é o XVI, é o XIV. Ele escreve uma encíclica no século XIV para tratar de várias coisas, e dentro dela há anos com nunc, tá? Uma das coisas que ele trata é sobre o uso de instrumentos na missa do século XVIII, auge da ópera, da música instrumental, barroca, etc. Não só da missa, não só dos instrumentos, como também das formas musicais, porque uma forma específica, a melodia acompanhada, que começou a tomar corpo no século XVI com o nascimento da ópera. E o que é a ópera? A ópera é exatamente o renascimento da tragédia grega. Os renascentistas tentaram reconstruir a tragédia grega, tanto que as temáticas são todas de mitologia grega, geralmente das óperas. Tá? Então, melodia acompanhada. E essa pegada, a teoria dos afetos do barroco, para provocar uma emoção no público, tudo isso tinha uma intenção teatral, e uma intenção teatral da origem do teatro, que era provocar uma catarse nas pessoas por meio da estética. Só que, de certa forma, a ópera renascentista não tem um aspecto religioso. Ela tem um aspecto já humanístico, civil. Mas o que eles estavam bebendo lá da fonte era uma prática religiosa da Grécia Antiga. Era uma catarse de purificação. E isso vai entrar na missa. E Bento XIV, nessa encíclica, vai alertar para não usar essa forma. Para ter cuidado de usar essa forma. Para ter cuidado com a teatralização do rito. E isso ele vai pegar de São Jerônimo. Vejam só, lá do século IV. O tradutor da Vulgata, que escreveu a Vulgata, já está lá alertando da teatralização do culto. Por quê? De maneira superficial, a teatralização do culto é a
o desvio da atenção do centro. O centro da missa é o Cristo, que está ali presente no altar. Que vai acontecer a transubstanciação, ele vai estar no altar. Esse é o centro da missa. Só que, e aí o desvio para outros personagens, para os cantores, para o celebrante, para o salmista, para seja lá quem for, é uma teatralização do culto. Ele estava alertando para ter cuidado com isso. Como? Cuidado com a estética que você vai usar para não ser uma estética de tipo exagerado, que provoque essa catarse emocional nas pessoas. Essa catarse própria da ópera. Só que existe uma outra coisa além disso. Tem uma segunda coisa mais profunda. É que a ópera vai beber na tragédia grega, que tem esse aspecto religioso. Então o que acontece é que o que vai entrar na missa, e não é agora que entra com o novo ordo, tá, pessoal raditrade? É desde São Jerônimo alertando, e no século XVIII, XIX foi o ápice disso. O que vai entrar na missa é uma experiência de tipo estético, catártica. As pessoas se purificarem, se converterem, acharem que vão ser purificadas e convertidas através da estética, através da experiência teatral delas com o rito. Entendem? Então, esse é o problema. Não é um problema pequeno você usar esse tipo de gênero musical na liturgia. É um problema grande. Você está desviando o foco. Você está provocando outra... Aí você vai dizer, sim, então não tem que ter emoção na missa, não tem que ter afeto. Como é isso aí? Mas é claro, nós não somos estoicos, nós somos cristãos. A experiência sensorial faz parte do rito. A gente também pegou isso do templo judaico, né? Os cheiros do incenso, a beleza do templo, a beleza do canto. Só que o problema é isso tudo precisa estar em plena sintonia com o centro do que está acontecendo. Se isso se torna mais importante e desvia a atenção das pessoas para provocar essa experiência, você está desviando do centro. E o desvio do centro é uma coisa grave. Santo Agostinho fala nas Confissões, lá no livro 33. Desculpem, que minha voz está muito ruim mesmo. Eu não estou achando o meu Confissões aqui. Mas o que ele fala mais ou menos é que ele se pergunta se vale a pena ter um canto que provoque tanta emoção nele, que provoque as lágrimas, que às vezes ele acha que ele se distrai com a beleza do canto, e que nesse aspecto ele prefere como é feito em Alexandria, que é um canto quase como se fosse uma leitura. Entende? Então, esse aspecto de transformação do rito em uma experiência exclusivamente sensorial e estética, seja lá qual for o tipo de experiência, né? Tem gente que gosta de ver filme francês da década de 60 e tem gente que gosta de ver filme de ação, né? São duas experiências estéticas diferentes que agradam pessoas diferentes. Tem gente que vai gostar e vai achar mais interessante a experiência estética catártica do worship. Mas tem gente que vai achar mais interessante a experiência estética da missa tridentina com o canto gregoriano e acha que o canto gregoriano tem algum poder curativo. Essa visão altamente New Age, assim, né? Década de 70. Acha que o canto gregoriano é que vai provocar a cura nas pessoas. Você ouvir e ter uma experiência de catarse com aquele canto que vai lhe curar. Não, você tem que ter uma experiência estética com o canto gregoriano, é óbvio. Mas essa experiência estética tem que ser um estímulo a você ser conduzido ao que o texto diz do canto. Essa é a essência do canto gregoriano, ser exegese profunda da palavra. Não é uma experiência só de catarse estética. E aí você vai na missa tridentina e 99% das pessoas não sabem nem o que diz o texto do canto gregoriano, porque está tudo em latim, não sabe o significado, e acha que vai ouvir como se fosse uma música em inglês, que fica, nossa, meu Deus, e agora? Nossa, que bonito esse canto, e pronto, eu estou sendo curado por ele. Qual a diferença disso de ouvir um worship em inglês? Nenhuma. Então, terminando aqui, cuidado com a teatralização do rito. Cuidado com a teatralização da liturgia. São Jerônimo falou isso.
Desculpem. Bento XIV fala isso na encíclica. E o que eu vejo é cada vez mais isso. Mas isso é completamente normal no Brasil, porque o brasileiro é altamente relacionado com o aspecto sensorial. Né? Eu não estou fazendo uma defesa da noção protestante intelectualista, que você vai para o culto e as pessoas vão só ouvir a palavra e ter um ensinamento da palavra e vão inteligir aquele ensinamento. Não, o catolicismo também não é isso. O catolicismo não é essa experiência intelectualista, que você só ouve o que está sendo dito e apreende, mas é uma experiência integral. A missa é uma experiência integral que tem um centro. Distorcer o centro, todo o resto cai. Se você vira um intelectualista, aqueles tomistas de YouTube, de internet, de Facebook, que só fica falando de coisa intelectual e racionalista e não sei o que. Racionalista não, que eles vão dizer que eles não são racionalistas, porque racionalismo é uma coisa do Descartes, né? Mas não é isso que eu quis dizer. Ou então aquela pessoa que vai para a missa tridentina, ou então para a missa carismática, missa de cura e libertação, e aí tem uma experiência com o Senhor, né? E num culto adormece no Espírito Santo, e no outro sente a profunda presença por meio do canto gregoriano. Gente, por favor, né? Qual é o centro da missa? O centro da missa é simples. É uma ceia que foi instituído um sacrifício do Cristo no lugar do Cordeiro. É isso que é a missa. Para não ser necessário mais nenhum sacrifício de animal, né? O que acontece é o seguinte: os pagãos dizem que os católicos são pessoas intelectualistas, pessoas que tiraram o aspecto da religião que é principal da religião, da relação com o lado espiritual por meio de práticas, de ritos. E os evangélicos, os protestantes, dizem que o católico é muito pagão. Porque o católico e a missa tem a experiência integral. Mas essa experiência estética toda tem que estar conduzida para uma direção, para o centro. Senão tudo se perdeu. E o centro é o que Cristo faz, institui, e que a gente reconhece, antecipa por meio da palavra que é lida antes. É isso que é a missa. Tá? Recado dado. Worship é igual funk. Eu falei nas histórias lá, eu vou complementar isso. Tem um outro aspecto da ligação do funk worship no aspecto da catarse. O funk usa uma batida de origem da religião afro, pessoal que faz capoeira, né? Uma batida de capoeira. Lá nas religiões afro, a experiência de catarse é por meio das percussões. A pessoa entra em transe com aquelas percussões. E aí recebe os espíritos e tal, as entidades, não sei o que, né? E no worship, a experiência de catarse também se dá por meio da estética, por meio da música. É uma experiência religiosa. Para vocês verem que o funk também tem uma origem de experiência religiosa, né? Não é uma coisa que é só profana. Tá bom? Um abraço, fique com Deus, até a próxima.